Vamos lá, paz do Senhor, uma boa noite. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, é uma escola bíblica totalmente gratuita, onde nós estudamos a Bíblia juntos, né? Nós estudamos a Bíblia capítulo por capítulo, oramos juntos, explicamos, conversamos sobre a aplicação para os dias de hoje e no final nós vamos estar orando por você, por nós, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento sobre a palavra dele, tá? Paz do Senhor a todos, a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estávamos com saudade de estar aqui na live, com os irmãos voltarem, né? Nós estávamos aguardando a Bárbara arrumar a internet dela, a gente fazer junto esse capítulo, que com certeza é o capítulo mais profundo do livro de Romanos. Então é por isso que a gente queria fazer juntas com vocês, né? Vai pegar sua Bíblia, seu caderno, anote. Você que está aí nos acompanhando, nós temos um canal no YouTube. Assim que termina a live, nós baixamos a live, colocamos lá, tá? Então, se em algum momento aí você precisar sair, você pode ir lá no YouTube, né, no canal Escola Bíblica Casa de Zadok, e lá vai estar, nós temos desde o Romanos 1 até o Romanos 11. Lá, nós também já fizemos Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó. E nós estamos aí entrando aí na reta final do livro de Romanos. Olha, eu vou dizer que esse livro de Romanos foi um livro e tem sido um livro desafiador, sabe? Vocês viram? A gente conseguiu fazer Provérbios praticamente seguido, a gente fez Eclesiastes, fizemos Jó com ali algumas dificuldades, mais Provérbios. Olha, a internet acabou, a água acabou, nós tivemos os jogos, né, aí da seleção, então foi um que a gente foi desafiado, a gente teve que ficar fazendo umas pausas, mas nós entendemos que é um livro assim, que traz muita, né, conversão, traz muito esclarecimento para o cristão, tanto o novo convertido quanto aquele que já tem aí uma caminhada com Cristo, às vezes nunca entendeu de fato o que é aceitar Jesus, o que é caminhar com Cristo, ter um relacionamento. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Capítulo 12, né, ele já começa aí dividido em três partes, na verdade. A primeira parte, ele vai vir falando sobre a nova vida, e aí ele vai vir com outras duas partes, apesar dele ser 21 versículos. Eu espero que Deus possa trabalhar grandemente na minha vida e na sua. Antes de qualquer coisa, vamos orar, agradecer a Deus, tá, pela misericórdia, pela graça de estarmos aqui hoje. Você que separou sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, curva a sua cabeça por alguns instantes. Não faça nenhum estudo bíblico, não faça nenhum momento com Deus, de você ter um relacionamento com Deus sem antes orar, tá bom? Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez e como nós estamos felizes, Pai, de poder ministrar a tua palavra, de poder, meu Deus e meu Pai, ler a tua palavra junto com os outros irmãos que nos acompanham. Pai, que o teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, também se faça presente, Pai, aonde esse vídeo chegar. Pai, pode parecer uma besteira para muitos, mas nós cremos, Pai, verdadeiramente, que cada alma aonde é direcionada esse estudo, há um motivo, há uma necessidade, há um socorro, Pai. Então, pelo poder do sangue de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Fala com a nossa alma, Pai. E aonde este vídeo chegar, Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus qualquer impedimento, Pai, qualquer coisa que o inimigo tente fazer. Quebra, Pai, as barreiras, os bloqueios, lança por terra, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. E que esta alma, que as nossas almas, Pai, possam alcançar de Ti misericórdia e graça. Por isso, Senhor, enquanto estivermos ministrando a Tua palavra, diminua a Nayara, diminua a Bárbara, cresça o Teu Espírito Santo, Pai, cresça a Tua presença, o Teu nome seja glorificado, Pai, e que o Senhor possa trabalhar, curar, libertar, transformar, fazer aquilo, Pai, que o Senhor quiser, porque toda honra e toda glória é Sua, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos iniciar. Lembrando, tá? Deixando bem claro, nós estamos aqui para falar o que a Bíblia diz, né, a respeito desses versículos. Então, todo o estudo bíblico da Escola Bíblica Casa de Zadok, se você for lá no YouTube, se você pesquisar Escola Bíblica Casa de Zadok, você vai ver o nosso canal, se inscreve, curte, ajuda, né, ao crescimento
do nosso canal, ele não é um canal voltado para fins para monetização, né? Não é voltado, a gente não ganha nada com a Escola Bíblica Casa de Zadok, a gente fez ela para ser totalmente gratuita mesmo, mas faz com que outras pessoas recebam este conteúdo, então recebam esse estudo bíblico, então que você possa ajudar e nos ajudar também em oração. Você que já está aqui, eu vi aí várias carinhas conhecidas subindo, você que já está aqui com a gente desde o ano passado, desde a live de Provérbios, Eclesiastes, nos ajude também em oração, ore pelas vidas que entram aqui, pelas vidas que assistem, compartilhe, seja um intercessor, né, para orar por almas, para que elas sejam alcançadas aí por Deus, tá bom? Vamos começar. Vou ler junto com vocês versículo 1 e 2, para a gente começar aí o nosso raciocínio, tá? Versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós chegamos aí, se nós pudéssemos dividir, né, o livro de Romanos, nós dividiríamos em duas partes, do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 16. Né, a partir de agora até o final, né, até o capítulo 16, nós vamos ver aí umas verdades práticas da vida cristã que Paulo está ensinando para a igreja de Romanos, né, para a igreja cristã em Roma, que serve para nós. É aquele manual, irmão, sabe aquele manual que você tem que colocar assim dentro da sua mente, decorado, no seu coração? Com certeza, de Romanos 12 a Romanos 16, para Paulo dar uma aula prática. O que é a vida cristã? Você já imaginou? Se você que é cristão, você que serve ao Senhor, nós temos aí muitos obreiros que estão nos acompanhando. Se você fosse perguntar para alguém assim, quem quer viver uma vida cristã? Alguns falaram assim, olha, eu vivo uma vida cristã, todo domingo eu vou no culto. Olha, eu vivo uma vida cristã, eu consigo fazer todos os conceitos religiosos, participo de tudo que está na igreja, faço a obra de Deus, canto, prego, sapateio, faço tudo. Quando Paulo ele vai falar para a igreja, ele começa esses ensinos, né, agora esses próximos 4 capítulos aí, ele vai falar algo muito interessante, porque agora ele vai falar como você coloca a fé em prática. A fé cristã em prática, porque do 1 ao 11, ele vai falar sobre salvação, ele vai falar que a salvação é pela fé, que não é mérito nosso, não é pelas obras, é a graça de Deus. E tá, aí agora ele já ensinou para a igreja o que é ser salvo, né? O que é salvação, o que é ser salvo e como você chega a essa salvação. Aí agora ele vai falar assim, como é que eu vou me comportar agora que eu aprendi tudo isso? E o capítulo 12, ele começa com essa aula exatamente isso. A partir de agora, nós vamos aprender o que é uma vida cristã. E talvez você que está aí nos ouvindo, você nunca tenha visto por esse ponto de vista. Porque ele vai ensinar o que é culto, ele vai ensinar o que é relacionamento com o seu irmão, ele vai ensinar o que é relacionamento com as outras pessoas que não são cristãs. Porque aqui ele está falando todos os nossos relacionamentos. Ele está falando nosso relacionamento com Deus, o relacionamento meu com meu irmão na mesma fé, e está falando com aquela pessoa que está lá fora, e ainda fala com o meu inimigo. Então ele vai fazer uma apanhada dizendo assim, olha, a vida cristã, você só pode dizer que vive uma vida cristã se você conseguir pegar toda essa esfera. Então o que Paulo está ensinando para a igreja que está em Roma? Né? Nós falamos muito aqui, a igreja que está em Roma é uma igreja que tem judeu e grego, e ele então vai usar as duas linguagens para os dois núcleos poderem entender, que é o seguinte, não existe uma vida cristã dentro de bolha. E olha que ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida. Então, você que é cristão, você não vai conviver só com cristão. Você vai conviver com pessoas que não têm a mesma fé que você. Agora você imagine Paulo falando isso para uma igreja que está sendo perseguida. Talvez quem está sendo perseguido quer ouvir o quê? Olha, fala mesmo, ora para Deus matar seus inimigos, entendeu? Para Deus botar... E não é isso que você vai ouvir nesse capítulo. Talvez você vai ficar decepcionado o que é que Paulo está ensinando. E a primeira coisa que Paulo vai ensinar é sobre o culto. E por que ele está falando? Porque nós temos aqui 2 níveis de pensamento. Nós temos os judeus. O que o judeu aprendeu o que é culto? O judeu aprendeu a fazer culto como, irmãos?
Primeiro, eles aprenderam que culto era você pegar um sacrifício, era você pegar uma oferta, levar para o templo, entregar na mão do sacerdote, o sacerdote se virava, entendeu? Porque quem tinha que santificar era o sacerdote. Quem tinha que orar era o sacerdote. Então, eles aprenderam assim, olha, eu vou para o culto, entendeu? Pastor que se vire, pastor que tem que ler a Bíblia, pastor que tem que orar, pastor que tem que jejuar, entendeu? O grego, ele já aprendeu que o templo era como? Eu tinha que ir lá no templo, entendeu? Me ofertar, entendeu? Fazer tudo que a deusa mandava eu fazer e tudo. E aí nós temos agora os dois embates. Quem é que faz o culto melhor? Aquele que larga na mão do outro ou aquele que é o centro do culto? Porque o culto grego, o ofertante era o centro, você era o centro do culto junto com a sua oferta. Tanto é que existiam culto aos deuses que as mulheres ofertavam seus filhos. Você imagina você ir para a igreja e dar lá seu filho para fazer o que quiser com ele, as filhas. Então assim, aí agora esse povo se converte a Cristo. Todo mundo congregado na mesma igreja. Como é que você fala? Como é que nós vamos fazer um culto? Sendo que são duas visões totalmente diferentes e cada um aprendeu de um jeito. Um aprendeu que assim, olha, culto para mim, entendeu? Eu tenho que fazer aquele sacrifício, eu tenho que participar para que o culto seja perfeito, entendeu? Eu tenho que me doar, me rasgar, tem que sair sangue de mim. Aí o outro já aprendeu o seguinte, olha, eu sou muito metódico, a liturgia, sabe? Horário para começar, horário para terminar, aquela coisa toda. E aí vem Paulo, irmão, e joga uma bomba na cabeça desses dois grupos, porque ele vai falar o versículo primeiro, que muitos têm ele já gravado, que fala assim, aqui eu estou na versão da King James. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo vai falar assim, então, o culto racional. E o que é o culto racional? Quando nós pegamos isso aqui, existem algumas igrejas que pegam a metodologia assim, ó, o nosso culto racional é aquele culto metódico, o culto do horário, o culto da liturgia, e tudo bem, irmão, nosso culto congregacional, ele é um culto que precisa ter liturgia, porque na liturgia Deus é adorado. Só que agora Paulo vem falar que Deus está sendo adorado quando eu sou o culto, mas o culto não é para mim. Eu faço o culto para Deus. E esse culto racional, ele é um culto consciente. Você tem que fazer um culto consciente. Você tem que fazer um culto consciente que o seu louvor é para Deus. Você tem que fazer um culto consciente que a sua adoração é para Deus. E que você é o sacrifício vivo. Por quê? Olha o judeu, quem era o sacrifício? A oferta. A oferta que tinha que ser boa. A oferta que tinha que ser perfeita. A oferta que tinha que ser agradável. Eu poderia entregar com o coração de qualquer jeito. Desde que a oferta, por quê? Quem é que tinha que ser limpo? O cordeiro que estava sendo entregue. Quem tinha que ser perfeito? A cevada, o trigo que era entregue. Quem estava entregando não tinha que ter o coração reto, não tinha que ter pensamentos bons. O grego é o da performance. É o performático. Ele vai fazer toda aquela... E aí vem Paulo e fala assim, então, vocês primeiro que tem que ir racional, o culto agora são vocês. Quem tem que ser agradável, agora é você. Quem tem que fazer um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável, agora são vocês. Aí, irmão, mudou. Porque coisa boa é quando era o cordeiro, entendeu? Eu não teria responsabilidade nenhuma. Agora o culto sou eu. Eu sou o sacrifício que sou levado para o culto. Aí Paulo está falando com os dois núcleos. Por quê? Porque quem o judeu entende como sacrifício? Você não poderia sacrificar qualquer coisa. Você tinha que sacrificar o melhor animal. Ele não podia ter defeito, ele não podia ter mancha, ele tinha que ser, até a alimentação dele era diferente, porque ele tinha que ser separado dos outros. Aí vem Paulo e fala assim, então, você fazia toda esse trabalho com um animal. Agora não é mais um animal, agora é você. Quem tem que ser santo agora é você. Quem tem que ser agradável agora é você. Quem tem que ser o sacrifício vivo é você. Porque isso para Deus agora é o culto. Irmão, isso é uma bomba nos dois núcleos. Primeiro porque o núcleo religioso, o que é o culto do núcleo religioso? É a instituição, são as paredes. Tanto é que hoje, né, e aí eu quero falar para quem é obreiro, para quem está me acompanhando, que eu sei que aí está cheio de pastor nos acompanhando, qual é o nosso defeito como obreiro? Nós ensinamos para as pessoas que culto é parede, é cadeira, é instrumento. Então a gente fala assim, ó, vamos louvar o Senhor com o melhor instrumento. Aí você compra a guitarra mais cara, o som mais caro, o microfone mais caro. Isso, irmão, a gente não economiza. Vamos comprar as melhores cadeiras. Aí compra a cadeira, divide a cadeira não sei quantas vezes para pagar, porque tem que ser a melhor cadeira. Vamos pintar a igreja com a melhor tinta. Põe a melhor torneira, sabe aquelas torneiras lindas que tem lá no shopping? Põe porque é a casa do Senhor. Só que você não prepara a pessoa para o seu culto.
A gente faz tudo isso, irmão, mas a gente não ensina as pessoas a seu culto agradável. Aí a igreja tá clima agradável, parede agradável, cadeira agradável, som agradável. E quem o Senhor recebe, tá xingando, tá traindo, tá adulterando, entendeu? Não tá com o coração, tá lá obrigado, tá brigado. Aí a gente chama isso de culto. Não, isso não é culto. Nós agora somos o culto agradável ao Senhor. Paulo joga essa responsabilidade agora nas pessoas. Fala, se vocês querem viver a perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade agradável de Deus? É que vocês sejam o sacrifício vivo, que sejam vocês agora. E aí, agora você que é membro, né? Agora eu quero falar com você que é membro. Está sobre você formalizar um culto. Não é mais, eu vou fazer um culto de acordo com a equipe de louvor. Se joga sobre a equipe de louvor o clima da igreja, entendeu? Você tem que fazer aquele louvor, preparar o clima, porque você tem que receber a palavra, você tem que estar preparado para o clima. Irmão, você já tem que sair de casa com esse clima. Aí a gente terceiriza para as pessoas. Eu não entendi a palavra porque o louvor não me preparou, a luz não estava suficiente, estava calor demais, não tinha, o ar-condicionado estava... E a gente vai colocando culpas, sendo que o Senhor está dizendo, o culto agora é você. Por isso que tem que ser racional. Intenção. O Senhor recebe um culto a qual ele tem nós temos a intenção de louvar, de engrandecer e de honrá-lo, porque não adianta, a gente pode louvar, irmão, o hino mais lindo só nos nossos lábios, Então, quando o Paulo fala assim, olha, vocês precisam ser o culto, e não, versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ou seja, não se conformem com o sistema mundano. Aí, o que ele está dizendo? Vocês é deste mundo, vocês estão no mundo, vocês não são deste mundo, não se conformem com as coisas que o mundo vai ensinar para vocês. Aprendam que vocês são um culto racional. Parece, irmão, que Paulo já sabe como é que a igreja ficaria nos dias de hoje. Por quê? Porque nós vamos moldando o culto ao Senhor de acordo com a moda da vez. Entendeu? A moda da vez. É aquele negócio assim, a moda agora é todo mundo vestir igualzinho, bonitinho, entendeu? Aí quando você vai, tá todo mundo vestido igual, porque dá certo. E aí a gente esquece do principal. Eu tenho que ser agradável, santo ao Senhor. Santo ao Senhor. E eu não posso me conformar. Eu tenho que transformar o quê? A minha mente. Por que Paulo estava falando de transformação da mente? Aqui começa a caminhada da vida cristã. Nunca, você que ministra estudo, nunca Paulo vai ensinar alguém a trocar a aparência primeiro. Ele sempre vai falar, renove a sua mente primeiro. A sua mente, porque a partir do momento que você renova a sua mente, irmão, todos os outros seus atos são transformados. Então o evangelho, ele começa na nossa mente, é por isso que tudo é racional. Não é emocional, não é por emocionalismo. Eu gosto do evangelho porque eu me sinto bem. Não é emocionalismo. É uma transformação real. E aí quando nós somos transformados na mente por Cristo, aí ele fala assim, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente fala assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Você só vai entender a vontade de Deus na sua vida quando você tiver a mente de Cristo. Porque Jesus falou, olha, quem é espiritual entende as coisas espirituais. Mas quem é carnal vai entender as coisas carnais. Então você só vai conseguir entender a vontade de Deus quando você tiver a mente de Cristo, irmão. Então, peça para o Senhor, me dá a sua mente. E que mente é essa? Uma mente transformada. Uma mente que não é conformada com essas coisas do mundo. Irmão, tudo que o mundo tem, tudo que o mundo promove é contra o reino. Não ajuda o reino em nada. Não promove o reino em nada. Você quer ver uma coisa agora? E é muito sério o que nós estamos falando aqui. É essa questão de agora está tendo as leis dizendo assim, olha... dentro da salinha das crianças tem que ter só tias agora, não pode ter homem lá dentro, né, por causa dos abusos que estão acontecendo. Vocês concordam com isso? Não, nós não concordamos, sabe por quê? Porque quando a palavra nos ensina, irmão, é responsabilidade de homens também ensinarem as crianças. Meninos precisam ter como exemplo homens de Deus. Quando você afasta os homens, você tira os exemplos dos homens de Deus. Mas, pastora, e os pedófilos, e os homens ruins, não vem escrito na testa, não vem escrito mesmo não, irmão. E não vem, é por isso que tem que ter dom de Deus no meio dessa história. Você sabe qual é o nosso defeito? Nós escolhemos qualquer um, entendeu? É quem quer, quem puder, quem tiver, põe lá dentro. Não é, criança é responsabilidade. Tá essa bagunça dentro das igrejas, porque deixou de escolher por dom, escolheu, você sabe o quê? Para quem quiser ir. Porque os grandes homens de Deus não querem passar linha, irmão, ensinar a criança, não.
A gente quer púlpito, mas não quer salinha. A gente não quer deixar as crianças dentro do culto, porque as crianças atrapalham o culto. Elas gritam, parece que descobrimos só agora que criança grita e chora. Antes elas não gritavam e elas não choravam. É só agora que a gente descobriu que elas gritam e choram, irmãos. Então, elas fazem parte do culto do Senhor. Sempre fizeram. Irmão, isso é desde a época de Jesus, de tirar as crianças de perto de Jesus. E aí você sabe o que acontece? Nós estamos criando um ambiente de adoração em que criança não pode participar porque ela atrapalha, sabe? É um ambiente de adoração que não cabe os pequeninos do Senhor, não cabe os pequeninos, não cabe as pessoas que não são alfabetizadas, não cabe as pessoas que são de poucos recursos, não cabe os deficientes, não cabe autista, porque se você põe um autista num lugar todo escuro, cheio de luz, esse menino não vai ficar dentro desse culto, irmão. Então não é feito, é feito para pessoas... O quê? Então o reino, ele não é segregado. O reino, ele tem que ser pensado. Jesus falou, deixai todas as crianças virem a mim. Então, quando nós falamos de reino do Senhor, nós estamos falando de todos pertencerem, de todos estarem reunidos na congregação. Pastora, vocês da escola bíblica, vocês são contra essa linha desde quando ela virar creche. Creche não, deixa lá porque está atrapalhando o culto, não. Se for algo direcionado por Deus, com pessoas de Deus, para cuidar, para orar, ajudar essas crianças a orar, ensinar elas a orar na linguagem dela, nós concordamos. Agora, se for só um quarto para jogar elas lá, irmão, para elas não atrapalhar o culto, elas não atrapalham. Elas não atrapalham o culto. O que atrapalha o culto é a nossa mentalidade de que tudo tem que ser cronometrado. Tem que ter um ambiente de adoração, entendeu? E esse ambiente só cabe quem cabe nesse ambiente. Se você não cabe nesse ambiente, uma pessoa de baixa visão, um cadeirante, um autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com algum tipo de deficiência, entendeu? Uma mãe com 3, 4 filhos, ela não cabe nesse ambiente congregacional que nós estamos querendo fazer hoje. Isso é muito errado, irmãos. Isso é muito errado. Então, hoje, quando nós olhamos para a vontade do Senhor, o Senhor quer que a gente transforme a nossa mente, que a gente ponha a nossa mente para funcionar. Nós somos pessoas, irmão, racionais com inteligência. O Senhor fez o ser humano inteligente, mas Ele fez o ser humano para pensar as coisas do reino do Senhor. Então, não deixe que o mundo coloque regras, não deixe que o mundo nos ensine, irmão, o que é adoração. A Bíblia já nos ensina. A Bíblia já diz o que somos. Nós voltamos agora com a live, mas em alguma live que eu não lembro qual é, uma pessoa comentou assim, é impossível fazer um culto do jeito que vocês falam. Eu não sei o que foi que a gente falou, eu também não lembro, que a pessoa falou assim, impossível, hoje é impossível fazer um culto do jeito que vocês estão falando. Eu falei assim, por quê? Porque as pessoas não vão. Eu falei assim, mas desde quando, irmão, culto ou para todo mundo ir? Às vezes você está se sentindo na obrigação de fazer um culto para as pessoas gostarem, mas nós não estamos adorando pessoas. Você que está aí me ouvindo, você vai para o culto amanhã, que amanhã é domingo, é dia dos crentes para o culto. Você que vai para o culto amanhã, sai de casa pensando, o culto não é para mim. Eu não tenho que gostar do culto. Não sou eu que estou sendo adorado. Eu estou indo para adorar a Deus, não para ser adorado. Então saia dessa responsabilidade que o culto tem que ser. Eu gostei do culto. Não, eu não gostei do culto. Não gostei, não, a palavra não foi para mim, mas foi para alguém. Se não serviu para você, com certeza ela serviu para alguém. Mas saia no intuito de que você é o culto. Quando você entende isso, você tira a responsabilidade do pastor, do dirigente do culto, do ministro de louvor, dos irmãos que têm oportunidade, de seja quem for, para prestar um culto de excelência, e você coloca essa responsabilidade sobre você. Você tem um culto congregacional para prestar com excelência ao Senhor. E ela é responsabilidade sua. Então transforme a sua mente, torne sua mente uma mente de Cristo, para você entender a vontade de Deus. Você não consegue entender a vontade de Deus com uma mente terrena. É impossível. E eu quero começar esse capítulo 12 destacando o versículo 36 do capítulo 11, né? Que a Nayara fez a live aí. Ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse capítulo 2, Paulo começa com uma maestria maravilhosa de destacar a nova vida. Agora que vocês creem em Jesus Cristo como Senhor Salvador, agora que vocês se batizaram, agora que vocês estão passando por essa tribulação, por essa perseguição na igreja de Roma, para a qual essa carta foi escrita, ele fala: vocês agora, portanto, têm uma nova vida. Particularmente, esses versículos 1 e 2, eles são utilizados isolados em algumas congregações. Não estou aqui para criticar a metodologia
a doutrina ou a forma com que a congregação aplica esses 2 versículos, até porque eu já fiz parte de congregações que aplicavam isoladamente esses versículos, mas qual é o grande problema de se utilizar versículos isolados? Que você deduz algo do que você acha, você aplica algo isolado, você aplica apenas os seus direitos sem aplicar os seus deveres, sem entender as condições, digamos assim, do todo, né, do contrato. Bárbara, o que é que você quer dizer com isso? Isso que nós estamos falando a respeito da Carta de Romanos, ela é extremamente necessária para que o obreiro, você que é obreiro da casa do Senhor, você que às vezes não tem cargo nenhum eclesiástico, mas é crente mais de 20 anos, 10 anos, 2 anos, 3 anos, você levantou a mão, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essa carta, ela tem que ser entendida por você. Por quê? Porque senão você vive uma vida de engano. É como se você andasse numa estrada sem saber aonde vai dar o caminho. Você só tá ali, entendeu? Porque a galera foi junto, e aí você tá ali também porque achou bonito. Você se vestiu para uma festa e foi, você não sabe quem é o aniversariante, você não sabe o que vai ter, você só tá ali porque é legal, entendeu? Te convidaram e você foi no meio. Então, essa pessoa que ela aceita Jesus sem ter esse discipulado, esse estudo bíblico do que é ter uma vida com Cristo, ele entra dentro desse caminho. E ele acaba manchando, digamos assim, o evangelho, não que Deus precise que nós venhamos ser bons para que ele alcance pessoas, mas porque o testemunho em nós, a palavra diz, que a partir do momento que nós vemos Paulo, nós vemos os discípulos, nós vemos os exemplos, ele fala, olha, imitem a mim porque eu estou tentando imitar Cristo. Então eu consigo ser um exemplo, eu consigo ser um testemunho vivo de que alguém mudou, alguém foi transformado pela palavra. E se eu, Paulo, que era antes assassino de cristãos, perseguidor, não acreditava, se hoje eu consigo acreditar, consigo ser alcançado por isso, ele tinha plena certeza que você também poderia ser alcançado por isso. Então, esse entendimento, ele tem que se fazer necessário. E muitas pessoas, eles fazem um discipulado de um batismo, de uma pessoa que aceita Jesus, né? Ele foi lá, levantou a mão, aceitou Jesus, vamos largar ele dentro da igreja porque ele aceitou Jesus, já é suficiente, né? Fizemos festa no culto, parabéns, uhul, e acabou. Mas não é dessa maneira. Por que não é dessa maneira? Hoje eu tive a tristeza, irmãos. É a única palavra que eu consigo, assim, de forma bem pequena, descrever como eu me senti. Uma tristeza profunda de ser cristão. Eu conheci uma pessoa, que eu não vou citar nomes porque não convém, mas eu conheci uma jovem de 25, 26 anos que tem 4 filhos. Uma jovem que virou para mim e falou bem assim, Bárbara, eu senti vontade, pelas tristezas que eu passei na minha vida, as dificuldades, antes mesmo até de ter filho, eu senti a vontade de ir para a igreja. Eu senti a necessidade de conhecer Deus. Mas quando eu visitei a igreja, eu não quis nem aceitar Jesus, nem levantar a mão para aceitar Jesus, porque eu percebi, primeiro que eu não sou santa o suficiente, eu não sou digna de aceitar Jesus, e outra que a igreja não me cabe dentro da igreja. A igreja não consegue me receber hoje. Da maneira com que eu vi as pessoas lá dentro, as pessoas precisam que a gente sustente a igreja, precisam que a gente mude as nossas roupas, precisa que a gente se comporte de tal maneira. E ela foi citando coisas, irmãos, que são doutrinas de homens. São homens que colocaram aquele tanto de regra que, olha, é um milagre o pastor tá ali dentro, porque é tanta regra que, sabe, sinceramente, isso me deu uma tristeza profunda. E ela falou, eu prefiro ficar dentro da minha casa e orar a Deus, mesmo sabendo que talvez ele não vai me ouvir, porque eu não sou boa o suficiente, mas eu vou ficar em casa e eu vou orar da minha maneira, porque eu não me encaixo. Irmãos, isso me deu uma tristeza profunda. Por quê? Porque não é isso que foi ensinado. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Jesus deixou. E nós lendo a carta de Paulo, principalmente nesses primeiros versículos do capítulo 12, ele vai dizer, olha, pelas misericórdias de Deus.
Irmãos, pela misericórdia de Deus, você está dentro de uma igreja. Pela misericórdia de Deus, talvez você não passou pelo que o seu irmão do lado passou, mas pela misericórdia de Deus, eu e você fomos aceitos. Qual é a autonomia, o direito que Deus nos deu, aonde, qual parte da Bíblia que nos dá o direito de fazer com que as pessoas se sintam dessa maneira? Que elas se sintam, sabe, envergonhadas, que elas se sintam miseráveis a ponto de elas não serem alcançadas pela mão de Deus. E essa é a sensação que nós estamos passando. Como eu também já tive essa sensação em alguns lugares, de que se eu não fosse uma dizimista com um valor para contribuir, como a Nayara falou, de ter um ar-condicionado, de ter uma torneira, de ter uma cadeira, de dar algo financeiramente para Deus, eu não era digna do perdão e de estar andando com Deus. E aí Paulo vai falar, olha, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez, como a Nayara falou, você está indo para o culto todo domingo, bater o ponto e tomar Santa Ceia todo mês, mas o seu coração está cheio de intenção maligna. O seu coração, a sua boca, quando chega em casa, briga com a esposa, xinga ela, bate nela, bate nos seus filhos, xinga eles, amaldiçoa eles. Talvez, como muitos obreiros da casa do Senhor que eu já vi, você é muito bom para os outros. É o melhor copo para o pastor. É a melhor, a melhor comida, porque a mulher do pastor vem aqui, nós vamos servir a melhor comida. Mas talvez para os seus filhos é o pior copo, é a pior comida, para a sua família as piores coisas, é o que sobrar. Então, assim, Deus, ele vira e fala, olha, você tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável. Qual é a maior dificuldade? O véu se rasgou. E eu acho isso maravilhoso quando eu leio Mateus, Marcos, quando eu leio Lucas, principalmente Lucas, que é um dos livros para os gentios, que ele fala, olha, o véu se rasgou, entendeu? Não tem mais um sacerdote único. Você tem uma vida constante com Deus. Você agora é responsável por fazer o seu holocausto. E o seu holocausto deixou de ser, como a Nayara falou, o cordeiro, para ser você. E aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, qual é o sacrifício que você está sendo? Olha para você agora, olha para você, não para sua roupa, não para o seu dinheiro, não para o que as pessoas veem, olha para os seus pensamentos, para o seu coração, para as suas atitudes. Durante a semana, não estou dizendo no domingo que é quando você se policia, porque você está indo para o culto, aí você quer ser santo. Mas os outros 6 dias da semana, quando você vai para o trabalho, quando você vai para casa, quando você pega o ônibus cheio, quando você pega o trânsito, quando os motoristas de plantão são mestres nisso. Pega o trânsito, xinga todo mundo no trânsito. Aquele momento Deus não está com você não, entendeu? Ele está com Deus quando você desce do carro. E aí Deus fala, olha, agora é você que é sacrifício. Agora é você que tem que ter uma vida constante. E eu acho isso magnífico, porque Paulo ele vai destacar, ele poderia muito bem ter falado bem assim, ó, este é o culto de vocês. Não, ele destaca, ele fala, este culto é racional de vocês. Tudo aquilo que você tem consciência do que você está fazendo. Você tem consciência que você na primeira oportunidade você mente para ganhar uma vantagem. Você mente para sair de uma dívida. Você mente para poder você ganhar uma promoção. E aí ele vai falar, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo. Como a Nayara falou, tudo que o mundo basicamente vai implantando, se você procurar aqui dentro da Bíblia, vai ter muitas coisas que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Muitas pessoas eu já vi gostam de pregar assim, olha, estamos em Apocalipse, né? Estamos no fim do mundo, pai e filho não se dá bem, as tempestades, os maremotos, isso e aquilo, tsunami, terremoto, papapá. E começar a citar tudo aquilo que ela acha que está ali em Apocalipse como sinal dos últimos tempos. Sabe o que para mim é um dos maiores sinais dos últimos tempos, irmãos? É a falta do amor. E aí Paulo vai falar lá em Coríntios, ele vai falar bem assim, olha, vocês podem ter tudo, mas se vocês não tiverem amor, todos os outros dons, todas as outras coisas são invalidadas pela falta de amor. E aí a gente pode sim estar nos últimos tempos, mas aqueles que são de Cristo, eles não podem ter falta de amor. Não pode ser normal você ver um irmão seu passando fome e você achar que está tudo bom.
Não pode ser normal você ver uma pessoa passar necessidade, uma pessoa ser acamada, uma pessoa, sabe, precisar de uma oração e você falar assim, não vou orar, porque assim, ó, tá assim porque quer, entendeu? Não vou orar, não vou ter misericórdia. Isso é falta de amor, irmãos. Isso é falta de amor. Isso é um sinal de alerta para mim e para você. Se isso sai da minha boca e da sua boca, você tem que abrir assim, um botão vermelho na sua cabeça e falar bem assim, peraí, se eu estou com falta de amor, a presença do Espírito Santo saiu de dentro de mim, de dentro do meu coração, de dentro da minha vida. Em algum momento eu me perdi. Ou se você que nunca teve amor, compaixão, se você nunca teve amor dentro do seu coração por almas, talvez o Espírito Santo nunca tenha habitado em você. Você está com um falso evangelho, um falso profeta, um falso caminho, e sendo enganado, porque a palavra diz que nós podemos ser enganados, sim. Até os escolhidos, se não tomarem cuidado, são enganados. Por quê? Porque o maior sinal do Espírito Santo é o amor, é a misericórdia. Mesmo você estando com raiva da pessoa, mesmo você estando, sabe, assim, aconteceu uma situação que você não gostou. Se o Espírito Santo habita em você, você não consegue permanecer naquilo. Não quer dizer, irmãos, que você e eu vamos ser santos, a ponto de não pecar, não sentir raiva, a ponto de não ter problemas, não. Mas nós não podemos ser dominados por isso. Tudo aquilo que me domina, eu viro escravo, e tudo aquilo que me domina, o salário do pecado é a morte. Se o pecado está me dominando, o meu destino é a morte eterna. Então o amor e o Espírito Santo, ele tem que tocar em mim a ponto de falar, Senhor, eu não posso ficar com esse sentimento, tira do meu coração. Porque se a pessoa chegar aqui, eu tenho que ser capaz de orar por ela, eu tenho que ser capaz de ajudar, eu tenho que ser... Pode errar quantas vezes é a pessoa errar. Por quê? Porque esse é o sinal do Espírito Santo. E aí ele vai falar bem assim, ó, mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Só o Espírito Santo transforma a nossa mente, irmãos. Só o Espírito Santo transforma a minha mente, a sua mente. E isso, grande parte da oportunidade que ele tem para transformar a minha mente e sua mente, é através da oração, é através do jejum, mas principalmente através do ensino bíblico. Você que deixou, né, de dar ensino bíblico, volte, dê ensino bíblico para as crianças, dê ensino bíblico para os jovens, irmãos. Quantos jovens hoje estão perdidos, eles não sabem o que é Deus. Hoje, eu comentei essa semana até com a Nayara, eu falei, um jovem chegou perto de mim e virou para mim e falou assim, o que é falar em línguas? Porque ele nunca ouviu dentro da igreja falar em línguas. Os jovens, eles estão perguntando o que é os dons, porque eles nunca ouviram os dons dentro da igreja. Nós chegamos numa época em que os dons não estão mais dentro da igreja. E isso é para se preocupar. Você está preocupado com a luz, você está preocupado com a bateria, com a mesa de som, entendeu? Com o microfone que não é um fio de última geração, porque você tem que tropeçar no fio, porque é cabeado, porque não é Wi-Fi dentro da sua igreja. Irmãos, eu estou preocupado com um jovem que não sabe o que é dom. Porque como nós podemos viver e experimentar a vontade agradável de Deus, se nós não conseguimos nem ter a presença de Deus dentro do templo, que foi criado para adorar Ele. Como a Nayara falou, você não está indo adorar você não está indo adorar o pastor, você não está indo adorar as paredes, você não está indo adorar a cortina, as fotos, os vídeos. Não que isso... né, não possa ter, irmãos, a tecnologia é muito boa. Nós estamos aqui fazendo um estudo bíblico para você, aonde você está, em qualquer lugar do mundo, com a tecnologia. Mas ela não tem que ser o foco ao ponto de eu não fazer algo para Cristo. Muitas pessoas que entram aqui estão preocupadas com a imagem, entendeu? Eu e a Nayara não tem o microfone de última geração, não tem um iPhone. Eu estou preocupada se a mensagem vai chegar até você. Se você vai conseguir entender o que nós estamos falando. Se o meu cabelo é bonito, se é feio, se eu sou azul, se eu tô verde, se eu tô amarelo. Tem dia que eu enxergo, tem dia que eu não enxergo. Eu não sou o centro. Cristo é o centro. É isso que tem que chegar para você. Então, eu vou ler junto com vocês, versículo 3 até o 8. E aí ele começa a falar assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se o ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aí essa segunda parte, né, desse capítulo, eu acho interessante quando Paulo ele começa, né, ele fala de dons aqui, fala em 1 Coríntios, mas aqui ele dá um exemplo muito interessante, que ele fala assim, olha, nós somos vários membros num só corpo. Lembrando que Paulo está falando para uma igreja que está em debate. Tem judeus, tem gentios, e aí é o clubinho, né, irmão? Um não gosta de misturar com o outro. Aí vem Paulo e fala, então, nós somos membros uns dos outros. Nós servimos uns aos outros. E aí, para o judeu, terrível, né? Porque o judeu servir o judeu, tudo bem. Agora, um judeu, você serve de um gentio, era terrível, irmão. Para essa época aqui, eu imagino as reuniões de obreiros como deveriam ser, entendeu? Na igreja de Roma. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, eu quero destacar aqui o versículo 4, porque ele fala assim, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. É claro que, se você olhar o corpo, né, se você olhar para o seu corpo, você tem 2 pés, 2 braços, 2 mãos, perfeitos, cada um tem a sua função, né? Então, assim, eles exercem a sua função no corpo, né? Estando no corpo, estão vivos e exercem uma função. Quando nós olhamos para o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, e aqui eu não estou falando de parede, estou falando de nós como igreja do Senhor, como comunhão, nós temos essa diferença de nós vermos o outro e saber assim, tem função, que não é a minha função, às vezes a minha função não tem nada a ver, eu vou usar o meu exemplo da barba, nós temos funções diferentes. Totalmente, você imagina aí, a mão com o pé, sabe? Nem chega perto do outro. Não quer dizer que nós não estamos unidos no mesmo corpo. Parece, irmão, que a gente vê o outro irmão, que é de uma outra congregação, de uma outra igreja, de uma outra linha teológica, assim, parece que a gente está vendo um ET, entendeu? Só é membro meu, se andar como eu, falar como eu, e não é. Paulo já está falando, olha, nós somos muitos, mas nós temos que vermos como ligados ao corpo. Nós só prestamos, irmão, porque estamos ligados no corpo. Tira aí o teu dedo e vê se ele vai prestar. Ele só vai prestar se ele estiver ligado no corpo. Tira ele do corpo, ele morre. Ele não vai prestar. Ele não vai, dedo, vai continuar sendo um dedo, mas ele não vai prestar. Ele só presta se ele estiver ligado no corpo. Mas estando ligado no corpo, não tem a mesma função. São funções, se você falar assim, olha, o olho tem a mesma função do dedo do pé. Não tem, irmãos. Não tem a mesma função, mas ele está interligado no mesmo corpo para fazer o corpo funcionar. Mas é diferente. E às vezes, irmão, não vai ter convívio nenhum. Não precisa ter convívio para funcionar. E não precisa ter convívio para dizer que é irmãos. Eu acho isso sensacional. Eu até um tempo desse, eu estava vendo a missionária Lídia falando essa mensagem exatamente sobre nós como igreja. Nós temos que tirar o olhar dizendo que, olha, nós somos todos iguais. Não somos. Nós somos membros do mesmo corpo, mas nós não somos iguais. É as nossas diferenças, irmão, que faz o corpo ser maravilhoso. É a nossa diferença, são as nossas funções diferentes. Mas e que funções é essa? As funções, elas servem os outros membros. Para eu comer, a mão tem que trabalhar. O meu maxilar tem que trabalhar. Até a comida chegar lá no estômago, olha o tanto de membros que tem que trabalhar. Então, o membro, ele serve, você foi feito para servir o outro. E às vezes o outro que nós estamos servindo, irmão, ele não tem a mesma função importante, né? Que a gente acha que nós temos. Então ele dá este exemplo maravilhoso. Ele fala, olha, nós somos muitos ligados no corpo, mas vocês precisam imaginar que assim, ó, que olha, nós somos um corpo em Cristo. E nós temos funções, e as nossas funções são os membros uns dos outros. Então, você, às vezes, e essa parede, irmão, ela precisa ser quebrada. Principalmente na igreja brasileira. A igreja brasileira, ela faz paredes, irmão, que nem Satanás, entendeu? Faz. Olha, eu não posso ir na igreja da Bárbara, entendeu?
Eu não posso ir lá cultuar com a Bárbara não pode vir cultuar aqui comigo, porque a gente pensa diferente, a gente se veste diferente, entendeu? A gente não entende que a gente pode ser um membro, diferentes funções, mas nós somos ligados no mesmo corpo. É o corpo, irmão, que faz a gente funcionar. É o corpo que está fazendo a gente funcionar. Então, aí ele vem falando sobre os dons. Ele diz assim, ó, tendo os diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, eu acho isso maravilhoso. Você que tem dom, foi a graça de Deus que te deu, entendeu? Então, não tem por que você cobrar por isso, porque eu te dado, eu digo, dom, escute, talento é uma coisa. Você tem talento para cantar? Talento, tô falando de dom não, talento. Você nasceu com talento para cantar. O seu talento, você faz com ele o que você quiser. Você vende as músicas que você faz. Agora é dom, eu tô falando de dom. Porque dom espiritual, dom de profetizar, dom de ministrar, dom de ensinar, tudo que vem do dom é de graça. Desse negócio, o Senhor me deu dom e eu vou cobrar, porque não. Dom não. Agora, talento é outra, aí é outra história. Talento é outra, eu estou falando de dom. O Senhor te deu um dom. O dom ele é usado para a casa do Senhor, para os do Senhor, para os servos do Senhor, para a edificação da igreja. Então, ele começa dizendo assim, olha, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Isso aqui é interessante. Aqueles que têm o dom de profetizar, e aqui eu não vou entrar se profetizar é para pregar, não vou entrar nesse detalhe aqui não. Se você tem o dom da profecia, ele é mediante a sua fé. Então é por isso que tem pessoas, irmão, que quando ele está profetizando, parece que ele tem um contato maior com Deus. Não é. A Bíblia está dizendo, é na medida da sua fé. Tem pessoas que têm uma fé mais madura, para Deus usar ele numa profundidade. Não é porque Deus ama mais a pessoa, ou porque a pessoa busca mais, a pessoa desce mais. Não, ali é fé, irmão. É mediante a sua fé, é mediante que Deus vai te usar. Se você ainda não tem uma fé madura, eu vou usar aqui um exemplo, por exemplo, da pastora. Como é que é o nome da pastora que pregou lá no Gideões? Que ela pregou sobre... Pastora Helena Raquel. Pastora Helena Raquel se preparou 13 anos para uma mensagem. Tem gente que acha que exagero. Mas você viu a repercussão que deu? Irmão, se ela não se prepara, não era para a hora da mensagem. É para ela ter embasamento bíblico, emocional, psicológico para a repercussão que aconteceu. Tem pessoas que se pregam uma mensagem dessa, irmão, e não está preparado para a repercussão, ele quebra a pregação no outro dia. Por quê? Porque ela estava madura espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, não só para a hora da mensagem. Então, esses 13 anos prepararam ela para isso. Não foi só para 1h30 de pregação, foi para a repercussão que tinha. Então, tem pessoas, irmão, que ele tem que ter a fé é medida exatamente assim. Tem pessoas que têm uma fé madura porque ele consegue suportar certos tipos de coisa que quem ainda não tem uma fé madura suficiente não tem. Então é por isso que o Senhor não aprofunda o ministério dessa maneira, porque você não vai suportar. E Deus, irmão, ele não vai dar nada para você desviar lá depois. Eu não aguentei o fardo, eu não suportei o fardo. Não existe, é mediante a sua fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ele fala muito de dedicação e de zelo. Então, você que tem um dom, se dedique. E o que é se dedicar? Se dedique em orar, se dedique em estudar. Você que ensina, haja dedicação no ensinar. Dedicação, zelo, profundidade. Estude a palavra, mergulhe no Senhor, tenha intimidade com o Senhor, tenha zelo. Aí ele vai falando, o que exorta na exortação, o que reparte, faça com simplicidade, e o que governa com zelo, e que demonstra misericórdia com alegria. Então ele vai falando desses dons aqui, ele cita esses dons aqui para a igreja de Roma, e ele fala assim, faça com zelo, faça com dedicação, ou seja, não faça de qualquer maneira. Não faça de qualquer jeito, não trate de qualquer maneira. Então, quando nós temos a mente renovada por Cristo, porque tudo aqui é uma linha que se costura. Quando nós temos uma mente renovada por Cristo, nós entendemos que o dom, ele tem que ser feito com zelo, porque você pode fazer sem zelo, você pode fazer sem amor, você pode fazer sem compaixão, sem misericórdia. Você pode fazer tudo isso e você será cobrado por isso. Então, você que tem um dom de profetizar, amadureça a sua fé. E se você entende profetizar como revelação, como pregação, não importa como você entende a profecia, faça mediante a sua fé. Se dedique, então, em aprofundar e amadurecer a sua fé. Você que ensina, se dedique. E aí, se dedicar, pastor, eu quero fazer uma faculdade? Faça uma faculdade. Você quer fazer um curso? Faça um curso. Mas quando falamos de dom, nós estamos falando de algo espiritual. Coisa espiritual você não aprende numa cadeira.
Você aprende tendo relacionamento com Deus, tendo compromisso com o Senhor. Nós cremos na Escola Bíblica Casa de Zadok, nós cremos nos dons atuantes, e nós cremos que o dom, ele faz a diferença. Você pode pegar um estudo ministrado de uma pessoa muito bem estudada, nós não somos contra o estudo, porque eu não sei quem foi que falou que a gente era contra estudar. Mas nós somos uma escola, como é que nós íamos ser contra o estudo? Nós somos uma escola. Você pega uma pessoa que estudou anos e anos, coloca ela para ministrar, mas ela vai dar uma aula perfeita. Pega uma pessoa que tem dom, faça esse teste, procura aí onde é que tem uma pessoa que tem dom. Assista um estudo. Irmão, é diferente, sim. É diferente. A revelação da palavra é diferente. Então, assim, se tem dom, é porque tem que fazer. Não existe, porque era só naquela época. Irmão, naquela época já existia estudo também. Não é porque não é necessário hoje, não. Porque agora a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência artificial, não precisa. Nunca vai chegar perto do que é o dom do Senhor. Então, busque. Você já, dom, irmão, não é porque a pessoa sabe falar em público, não é porque a pessoa tem uma desenvoltura, porque isso são técnicas que você aprende. Então, você que tem um dom, por exemplo, o Senhor te deu um dom de ministrar, de ensinar, de pregar, profetizar, como você pode se dedicar? Se dedique a você aprender a falar em público, a você melhorar a sua fala, você aprenda a ler. Para de ser preguiçoso, irmão. Vai ler Bíblia, vai ler livros que te ajudam. Isso é você se dedicar. E isso não tira o essencial. Busque o Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Busque ter intimidade com o Senhor. Porque um certificado de 4 anos de faculdade não é suficiente para você ensinar. Se falaram isso para você, basta você ter o curso? Não basta. Não é suficiente para você falar das coisas espirituais. É bom que você estude, é bom que você se aperfeiçoe, é bom que você aprimore, né? Por isso que nós somos uma escola gratuita, nós queremos que as pessoas tenham acesso ao estudo bíblico gratuito. Mas busque os dons do Senhor e busque com zelo, faça com zelo. Faça com amor, faça com dedicação, porque você está fazendo para almas, para as almas. Então, não cobre. Se o Senhor te deu um dom para ensinar, pastora, mas os livros são caros, mas não cobre o seu saber. Ensine. O Senhor colocou uma pessoa no seu caminho, colocou um grupo para você ensinar. Faça com amor, faça com dedicação, faça com zelo, mesmo que você não seja recompensado por isso. Faça com zelo, faça com amor. O Espírito Santo não escolhe ninguém errado. Se ele escolheu você, você é capaz para fazer. Eu quero destacar junto com você o versículo 3, que vai dizer bem assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nós falamos a respeito do capítulo 12 do livro de Romanos, e nós temos pessoas com esse pensamento de que essa igreja que vocês falam, essa forma de pensamento que vocês têm não é uma realidade para a igreja de hoje, né? Não consegue ser uma realidade. Irmãos, isso é porque justamente nós não estamos tendo pensamentos como convém, pela graça de Deus, do que nós somos na nossa medida, na nossa moderação. Porque a partir do momento que eu acho que eu sou alguma coisa, que a igreja que eu congrego depende de mim, que o ministério do louvor só anda se eu estiver ali para cantar, entendeu? A igreja só se sustenta porque se eu estiver ali dizimando. Nada, sabe? O estudo bíblico só acontece se o meu conhecimento estiver ali aplicado. A partir deste momento, é onde nós não conseguimos ter uma igreja transformada pela mente, uma igreja que agrada o coração de Deus. Porque o entendimento, quando uma pessoa se converte e passa a fazer membro do corpo de Cristo, eu e você temos que ter a consciência de que se eu sou mão, se eu sou braço, se eu sou joelho, se eu sou boca, seja qual for a parte do corpo que você é, qual é o local que Deus te colocou para você fazer uma obra ali, pela graça de Deus. Você tem que entender que você está ali, naquele momento, por graça de Deus, por misericórdia, num tempo determinado. Primeiro que você não vive para sempre, você tem uma vida útil, digamos assim. Essa vida útil você não sabe até quando ela vai existir, porque hoje você tá bom, amanhã você pode estar doente, hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar. Quem tem o poder de botar e de tirar é Cristo.
Porque se amanhã ele não quiser que você acorde, meu irmão, nem levantar da cama nós levanta. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que se eu estou aqui é pela graça de Deus e que o meu tempo está determinado, eu não sou proprietário da obra de Deus, porque qual é um dos maiores enganos malignos que o Satanás coloca na sua mente? Que você é dono da igreja, entendeu? Que você é dono das 4 paredes, você manda, desmanda, só acontece o que você mandar. Sinto lhe dizer, o dono da obra já tem um dono e ele não passou escritura nem procuração para ninguém. É Cristo. Você está ali por um tempo determinado. Pode ser que talvez você está agindo mal, você está agindo bem, mas a Bíblia vai dizer que você vai ser cobrado pela responsabilidade que você recebeu. Porque a partir do momento que você aceitou essa responsabilidade, você está ciente da responsabilidade que você tem, Deus vai te cobrar. Então, você pode passar 40 anos mandando e desmandando, entendeu? A igreja aceitou, os obreiros aceitou, tá todo mundo lá na glória. Deus tem o salário, o retorno, o pagamento. Se vai ser bom, se você ganhou almas, se você foi agradável a Cristo, se você transformou a mente das pessoas pregando o evangelho para que o Espírito Santo pudesse trabalhar, você tem um salário, a coroa, né? Como os muitos falam. A coroa e com as suas pedrinhas ali por almas, por vidas que você ganhou. Se você foi 40 anos o manda-chuva, o tanto de alma que também se perdeu, você tem o seu salário lá também, que vai ser cobrado por Cristo. Então, qual que é o mal das pessoas? Se não está acontecendo nada comigo hoje, entendeu? Deus não está vendo. Porque se tivesse vendo, eu já tinha, né? Não estava lá acontecendo. Cristo está vendo. Pode ser que você não viva no tempo da lei, em que um sacerdote tocava na arca e era fulminado na frente de todo mundo, para todo mundo ver instantaneamente. Por quê? Porque entramos no tempo da graça. Ele ainda te dá a oportunidade até o último momento, o último fôlego de vida, para você se arrepender, para você pedir perdão, para você ser alcançado pelo sangue de Jesus, pela graça, você se converter de verdade. Então, pela essa graça, por essa misericórdia, por Jesus Cristo ter morrido na cruz, você não é fulminado na mesma hora que você faz uma coisa dessas, né? Para não dizer outras palavras. Então, o que a Nayara falou, a partir do momento que temos essa consciência, nós temos a consciência de que cada um vai ter diferentes dons, diferentes locais, e pode ser que essa pessoa aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e também não vai ter local para ela trabalhar no corpo de Cristo. Obrigatoriamente não é necessário que ela seja uma peça de destaque, de estar no púlpito, de ser líder do ensino, de ter isso ou de ter aquilo. Pode ser que Deus colocou você, vou dar um exemplo aqui muito básico, para cuidar de uma pessoa. Existe, por exemplo, o avô da Nayara, que para nós, quem acompanha as lives aí, sempre ouve falar do testemunho dele, um grande servo de Deus. Deus colocou numa parte da vida dele, irmãos, que ele não estava na frente de um púlpito. Chegou um tempo da vida dele já, que ele estava dentro de um quarto ensinando a Nayara como pregar, como fazer estudo bíblico, como ler a Bíblia. Ele cuidou de uma pessoa durante anos. Uma pessoa. Pode ser que você está como ele, você está cuidando de uma pessoa. Deus colocou uma pessoa para você cuidar. Talvez você não está no púlpito, você não está ali sustentando a obra, você não está no ensino, você não está no louvor. Mas aquela pessoa, para Deus, tem um propósito com ela lá na frente. Se hoje nós temos o resultado de quem é a pastora Nayara, de conhecimento bíblico, de estudo, de como aprender as metodologias dela, não foi a faculdade. Não que vamos menosprezar faculdade, ensino, como a Nayara falou, conhecimento é muito bom. Mas quando vem da parte do Senhor, é diferente. E veio através de um homem, num quarto, numa sala, sem holofotes, sem estar gravado. Infelizmente, porque eu queria muito que tivesse gravado esses estudos, mas sem estar gravado. Então, talvez você está nessa parte aqui, ó. Você é o que contribui, Deus botou riquezas na tua mão, recursos financeiros. Talvez seu único papel vai ser pagar a conta da escolinha das crianças, entendeu? O lanche, as apostilas, as impressoras, para as crianças aprender a Bíblia. Mas aquilo ali é essencial. Se você não fizer, as crianças não vão ser alcançadas por aquela pessoa que está ministrando a palavra. Então, aí eu volto para o versículo 3 que ele fala, olha, Deus, né, o finalzinho do versículo, Deus repartiu a cada um.
Então eu tenho que ter essa humildade e esse ensino, e isso tem que ser ensinado para os obreiros da casa do Senhor. Você que está servindo na casa do Senhor, se você está limpando, se você está pregando, se você está, sabe, na cantina, se você está com as crianças, seja qual for, é pela graça. Você não estaria aí se não fosse a graça. Você não faria isso se não fosse a graça. E a partir do momento que você não quiser fazer mais, pela graça, Deus também te tira e bota outra pessoa para fazer. Porque é pela graça. É o Espírito dele que faz. Não é você, não é os seus méritos. Você pode ter a maior eloquência do mundo. Deus consegue colocar um dom. Ele consegue treinar e ele tem as metodologias de treinamento dele para trazer um que talvez não vai ser mais bonito que você, mas ele vai estar sendo treinado pelo Espírito Santo. E ele, tenho certeza que vai conseguir ainda fazer melhor que você, porque quem capacitou ele foi o Espírito Santo. Então, isso tem que ser ensinado. E aí ele começa a falar aquilo que eu falei com vocês a respeito do amor. Vou ler junto com vocês do versículo 9 até o 18, para a gente começar esse raciocínio. Ele vai falar assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajude a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. E, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Irmão, eu acho que a gente arranca essa parte da Bíblia, a gente finge que ela não existe, porque nós vivemos uma época, principalmente nesse ano eleitoral, cada um fica no clubinho, né? Porque a gente faz um risco, assim, a partir de agora o clube A contra o B, a gente não se fala, a gente não se senta mais. E aí Paulo vai falar assim, que o amor seja sem hipocrisia. A raiz dessa palavra hipocrisia, no grego, ela tem um significado interessante, porque é como se fosse aqueles atores dos teatros que colocavam aquelas máscaras, né, que tem a máscara da alegria, mas a pessoa estava triste. Era mais ou menos, os gregos entenderam o que Paulo estava falando aqui, ou seja, ele estava falando de um amor aparente. Né? Eu pareço que amo a igreja, né? Aparentemente eu amo todo mundo. E aí Paulo vai fazer um amor com hipocrisia, amor sem hipocrisia. O que era essa hipocrisia? É o amor de aparência. Pareço que amo, entendeu? Mas não amo de coração. Né? E aí é como se fosse um teatro, uma fantasia, né? E a pessoa está fazendo um papel que ama. Quando nós amar, irmão, não é concordar com tudo, amar não é ser complacente com todos, é ser verdadeiro. E aí ele vem falando algo interessante, porque ele vai falar assim, olha, aborrecei o que é mal, odeie o que é mal, ou seja, rejeite aquilo que é mal, não faça parte daquilo que é mal, se apegue com o que é bom. Sejam amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honrar uns aos outros, ou seja, dar honra, dar preferência, não querer ser o primeiro, não querer ser o mostrado. Nós gostamos dos títulos, né? A igreja mais perfeita da cidade, a igreja mais isso da cidade, e a gente percorre para quebrar esses recordes, né? Tem igrejas que contratam empresas para construir uma identidade de que elas não são, mas olha, nós vamos ensinar vocês como se vestir a partir de hoje, como vocês vão cantar, como vocês vão, né? Uma identidade. Aí vem uma empresa, irmão, que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com nada, e ele te entrega uma identidade, sabe, a partir de agora, a identidade visual, a identidade do reino de vocês vai ser isso, para vocês ganharem, né, visualizações, performance e tudo. Isso tudo, irmão, é hipocrisia, sabe? Porque nada disso é verdadeiro. Porque se fosse verdadeiro, viria do Espírito, não de um método de marketing. É como se você fizesse uma cidade fictícia para gravar uma novela. Tudo aquilo ali é pensado não para o reino, não para agradar,
mas foi tudo pensado para que os números aumentassem, os números viessem. E aí Paulo está falando para a igreja assim, olha, sejam vocês um amor fraternal. E esse fraternal não é o do hipocrisia, é o fraternal verdadeiro. Ele fala assim, olha, amem vocês de verdade. Aí ele fala esse versículo 12 que é lindo. Regozijem na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, né? Ou seja, vocês se alegrem na esperança, no momento da tribulação, sejam pacientes, porque a tribulação ela passa. Paulo não fala, irmão, que o momento cristão, é como eu falei, isso aqui é uma aula de vida cristã, ele não vai falar para você que essa vida cristã vai ser só um momento de alegria. Quando chegar o momento de tribulação, ele pede para você ter paciência. Tenha paciência. Tem gente que quer sair, quer abandonar o Senhor, entendeu? Abandona, sai, bota a culpa em todo mundo, entendeu? Tudo, sendo que Paulo falou aí, vai ter tribulação. Tenha persevere. Aí, irmão, é mais fácil eu abandonar do que eu perseverar em oração. Porque olha que interessante. Paulo não manda a gente perseverar no culto. Olha, quando as coisas, que tem gente assim, quando as coisas estão apertando, eu vou para o culto. Você tem que ir para a oração. E não é o culto de oração. Eu estou falando um momento de vivência de oração com Deus. Na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro. Perseverar, irmão, é insistir, é permanecer. Então, quando tiver uma tribulação, perseverar na oração. A vida cristã, você só pode dizer que você tem uma vida cristã, uma fé sólida, se você persevera na oração. Pastor, eu não gosto de orar, então vamos trabalhar essa vida cristã aí, porque ela não existe. Não existe, irmão, uma vida cristã se não tem oração. E não é questão de gosto, porque até onde nós lemos aqui, eu não estou vendo Paulo perguntar se eles querem fazer isso. Ele está no imperativo, irmão. Imperativo, ele está fazendo um comando. Perseverar, regozijar, ter paciência, amar. Então isso não é uma escolha. Você que quer ter uma vida cristã, você não escolhe amar. Amar é um mandamento. Tá? Não é escolha. Então, assim, eu escolhi amar as pessoas. Não, não é uma escolha, é um mandamento. Você se obrigue a amar as pessoas, porque é um mandamento. Não é porque você quer, não é porque a gente é bom, irmão, não é porque a gente se torna bom. Não, é porque Deus está mandando. Ele literalmente está mandando a gente amar as pessoas. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele sabe que se Ele não tivesse mandado e não deixasse escrito, a gente não faria, irmãos. É por isso que é um mandamento. Não é uma opinião, não é um querer, é um mandamento. E aí ele fala assim, compartilhe a necessidade dos santos, seja dada a hospitalidade. Lembrando que a igreja estava vivendo um momento ali de perseguição, então tinha pessoas que saíam de umas cidades para as outras, né? Pessoas perdiam pais, perdiam esposa, então a igreja, ela vivia assim uma verdadeira república mesmo, né, irmão? Pessoas vinham de todos os lados e um irmão hospedava o outro. E aí, irmão, não tinha aquele negócio de olha minhas coisas, entendeu? Ninguém toca nas minhas coisas, não, as pessoas tinham prazer, porque às vezes as pessoas se escapavam, irmão, só com a vida. Tinha ficado roupa, ficado tudo. Você vê hoje, nesses países que tem guerra, quando eles saem só com o corpo, irmãos. Eles não levam documento, eles não levam nada, eles levam só os meninos. E aí, Paulo falou, olha, sejam dados a hospitalidade, compartilhe a necessidade com os santos. Irmão, como nós perdemos isso? Por quê? Porque não tem mais o dom da misericórdia. A misericórdia também é dom, irmão. Porque você olhar para a pessoa que está passando fome, e você olhar e não se compadecer, principalmente quando a pessoa é um santo. O que é um santo aqui, irmão? Eram as pessoas que praticavam a fé cristã. É como a gente chama os irmãos. Né? Você vê um irmão, e aqui, eu quero abrir um parênteses, que eu acho maravilhoso, que Paulo está falando assim, olha, você compartilhe com o santo da sua igreja. Se ele não é da sua igreja, você não tem nada a ver, você não tem responsabilidade. Ele está falando assim, compartilhe a necessidade dos santos. Ou seja, você aí que está vendo um irmão que serve a Cristo, passando por uma necessidade, não só financeira, mas às vezes espiritual, precisa da pessoa ali para ajudar a orar. Pastor, ele não é na minha igreja, eu não tenho responsabilidade, ele tem pastor, entendeu? Ele tem a igreja dele para ele pedir ajuda, eu não sou obrigado. É sim. Ele é um santo que está perto de você. É sim. Aí a gente se exime porque a pessoa está em outra igreja, a pessoa não pensa teologicamente como eu penso, não pensa doutrinariamente como eu penso, eu só ajudo os meus. E esse clubismo, essa muralha que nós fazemos na fé, irmão, ela é antibíblica. Não existe isso, é só os da minha igreja. Eu vou falar que particularmente, eu já passei por uma experiência de que nós estávamos fazendo uma vez uma cesta básica, levantando uma cesta básica para uma família. A pessoa era cristã, era uma mulher de Deus, mas não era do mesmo ministério. E aí a pessoa falou assim, eu não vou ajudar porque eu não sou obrigada. O pastor dela que dê, entendeu? Ou seja, é mais fácil a pessoa passar fome, porque a gente não tem a mesma credencial ministerial. Irmão, onde é que você está vendo Cristo nisso aí?
Como é que você consegue tomar o vinho da ceia, que é vinho de comunhão, o corpo de Cristo de comunhão, com esse tipo de pensamento? Porque a Bárbara não tem a mesma credencial ministerial que a minha, é de outra congregação, entendeu? Eu não tenho uma obrigação. Irmão, que céu é esse que você quer viver? Sabe? Que arrebatamento é esse que você quer ir? Então, assim, Paulo deixou isso bem tratado, assim, olha, façam isso. Por isso que hoje, irmão, as pessoas não comunicam as suas necessidades, porque vira fofoca, vira notícia, as pessoas têm que entrar dentro da casa dos outros, abrir o armário, entendeu? Para saber se a pessoa está passando necessidade mesmo. Aí os que não estão se aproveitam, porque sabe que não tem pessoas com visão de Deus mais dentro das vezes, eles se aproveitam. Quem está precisando mesmo, muitas das vezes se cala. E aí, cadê o amor dos servos do Senhor? Então, eu não falo só de alimento, não, irmão. Às vezes a pessoa precisa de um conselho, precisa de uma oração, precisa de uma companhia para alguém sentar e ler a Bíblia com eles. Né? Faça isso, procure pessoas aí do seu trabalho, da sua escola, faça uma reunião aí na hora do intervalo, vamos reunir os cristãos, os da fé, os que não têm fé, convida também, vamos fazer uma oração, vamos orar, você precisa, às vezes eu não posso te ajudar financeiramente, não tenho dinheiro, mas eu quero orar por você, quero fazer uma oração por você, eu sei que o Senhor pode abrir porta, eu sei que o Senhor pode fazer, mostre que aquela pessoa é importante, se importe, isso, irmão, hoje está sendo tão difícil, e aí ele fala assim, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso aqui, irmão, é um tipo de relacionamento que eu acho maravilhoso, é você olhar para outra pessoa e se importar com o sentimento dela. Nós estamos vivendo num individualismo tão grande que assim, o que importa são os meus sentimentos, o que importa é o que eu estou sentindo. Tanto é que isso está tão assim encravado que isso vai para os cultos. Você vai para o culto, você quer saber o que você está sentindo no culto. A impressão que se dá é que o culto, eles fazem para que você se sinta bem, porque está tudo tão individualizado que você não importa mais com o outro. Se o outro está chorando, o problema é dele que está chorando. Aí Paulo está dizendo que se importe, se envolva, não no sentido de envolver para ficar sabendo, mas para fazer parte da solução. E aí dentro disso, ele fala assim, versículo 18, se for possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Ou seja, se depender de você, faz o ambiente do seu trabalho ser um ambiente bom. Se depender de você, faz o ambiente da sua escola ser um ambiente bom. Se depender de você, faz o ambiente da sua casa ser um lugar bom. Se depender de você, se for da sua parte, faz ser um lugar de paz. Irmão, isso aqui é tão maravilhoso, por quê? Porque Paulo está escrevendo para uma igreja que está sofrendo perseguição. Ele está falando aqui, olha, versículo 14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Irmão, como é que você vai abençoar quem está matando? Sabe, quem está te humilhando e falando, não amaldiçoa, abençoa. Como é que você vai fazer, irmão? Que oração é essa? Você tem que ter muito amor de Deus no coração. Aí voltamos para o versículo lá na vez, você tem que ter a mente muito transformada por Cristo. Porque as pessoas hoje, elas te dão razão para você amaldiçoar. Nós oramos pelas pessoas. Quando as pessoas vêm, irmão, ora aí porque fulano fez mal para mim. Entendeu? Fala lá para Deus ir lá vingar, fala lá para Deus, entendeu? Meter o dedo nele para ele ver que eu sou uma serva do Senhor. É que eu falei, parece que esse versículo aqui não existe. Aí você fala, não, irmão, vamos orar para Deus abençoar. Não vou, eu não vou orar para Deus porque Deus está vendo, mas não vou mesmo. Mas por isso que eu falo, essa vida cristã aqui, irmão, ela é difícil. Esse manual que Paulo está ensinando é um manual difícil. Não é bom se a nossa vida cristã fosse resumida aos domingos que nós vamos no culto, às ceias que nós tomamos, às liturgias que nós obedecemos? Não ia ser só bom se fosse só isso. Mas aí quando a gente olha para Romanos 12, irmão, como é difícil você abençoar aquele patrão chato, aquela pessoa que te perturba, aquela pessoa que fez o mal contra você. E aí Paulo fala assim, se depender de você, o ambiente seja um lugar de paz. Aí não manda você pegar gasolina e tacar fogo. Ele fala, se depender de você, seja um lugar de paz. Esse manual da vida cristã é difícil. Você falar que isso aqui é fácil, não é. Não é você abençoar quem te amaldiçoa, você estender a mão. Aí ele fala que, versículo 16, tendes o mesmo pensamento uns para com os outros, não aspirei posição, mas identificai-vos com os humildes, ou seja, os mesmos pensamentos uns com os outros, ou seja, não pense mal, não pense por aparência. Isso aqui é tão interessante, por quê? Porque você imagina aí hoje, na instituição igreja, aí eu não estou falando igreja, estou falando instituição igreja, se entrarmos duas pessoas, entre uma pessoa super bem vestida,
que aparentemente ela parece ser uma pessoa muito próspera, irmã, ela pode estar mergulhada no pecado. As pessoas faltam colocar um tapete vermelho para ela, assim, entendeu? Ela é muito bem recebida. Entra uma mulher de Deus, só que humilde, 5 meninos, entendeu? A única coisa que ela tem é o Bolsa Família. Será que ela é recebida da mesma maneira? Será que ela é tratada da mesma maneira? Será que ela é respeitada da mesma maneira? Eu vou falar, agora que eu não falo pela Casa Isadora, que eu estou falando na Yara, eu vejo hoje, pelo que está aí acontecendo na Copa do Mundo, o pessoal fala assim, nossa, essa é a seleção que tem mais evangélicos. A maioria deles são cristãos. É os que tem mais adúltero, entendeu? Lá, a maioria já traiu as mulheres, leva as amantes e é cristão, irmão. Eu falei assim, meu, que cristianismo é esse? Primeiro, que cristianismo é esse? Mas você sabe por quê? Porque eles estão acostumados a ir receberem oração nos seus lares. Aí vai lá, profetiza, pensa, profetiza. Ninguém profetiza para eles, olha, vamos se arrepender, vamos largar essa amante aí, vamos largar essa amante, vamos tratar a esposa direito, vamos dar... Não, por quê? Porque, ó, perde. Todo mundo quer profetizar, todo mundo quer fazer um culto, mas por quê? Não quer pregar o evangelho para eles viverem um evangelho de verdade. Ou seja, vive do jeito que vocês quiserem. Quando vocês quiserem ouvir uma palavra boa, aí a gente leva a igreja até vocês. Aí faz um culto bonito, choram, que é uma maravilha, entendeu? Mas na hora que eles vão fazer algo bom, é para boate que eles vão. Quando eles querem aproveitar a vida, é as prostitutas que eles chamam. E aí tem que falar, é a religião, é a seleção mais evangélica. Aonde, irmão? Que cristianismo é esse? Eu teria vergonha de falar uma coisa dessa. Por quê? Que cristianismo é esse que não te muda? Que cristianismo é, que evangelho é esse que não te modifica? Então, por quê, irmão? Porque esse evangelho é o evangelho fast food. Eu só como o que me interessa. E é rápido, né? Na hora que eu quero. E o evangelho, ele não é isso. Ele não é isso. Então, Paulo está falando assim, olha, tem os mesmos pensamentos. Por quê? Eu estou dizendo, porque se você chamar um pastor desse para ir pregar lá na sua igreja, ele não vai. Ele não vai de jeito nenhum. Mas a hora que um jogador precisar de um pastor, não aparece assim que parece que sai de dentro das paredes. Mas não, por quê? Não estão com os mesmos pensamentos. Não tem o mesmo tratamento. E Paulo está falando, você tem que tratar todo mundo igual. Com a mesma humildade, com o mesmo amor e com o mesmo respeito e com o mesmo zelo. Com o mesmo zelo. Mesmo sabendo que aquela mulher que eu citei tem os 5 filhos, ela não vai retribuir do mesmo jeito que o empresário vai retribuir. Mas ela é alma do mesmo jeito. Se o Senhor entregou para você, você tem que cuidar com o mesmo zelo, com o mesmo amor e com o mesmo respeito. E lembrando, o que depender de você, faça com amor e haja paz. Se depender de você, a briga para. Se depender de você, a fofoca para. Se depender de você, o erro para. Se depender de você, a mentira para. Se isso não está acontecendo, você está vivendo uma vida cristã errada. Por isso que eu falei, essa mensagem ela devia ser aplicada, irmão, todos os dias na nossa vida, porque uma vida cristã, ela é difícil, porque nós aprendemos que uma vida cristã é uma vida de obediência de liturgia, e não é. Você sabe que tem uma vida cristã de verdade quando você ama seu irmão e você abençoa o seu inimigo. Quando você conseguir chegar nesse nível, aí você pode dizer que nós estamos vivendo uma vida cristã de verdade. É interessante que quando nós falamos a respeito de Romanos, e principalmente Romanos 12, né? Mas Romanos no geral, né? Onde a gente fala de judeus, gentios, o cristianismo crescendo, tudo isso. Quando nós falamos a respeito de pessoas que têm dom, que podem buscar um conhecimento e tudo, mas elas têm o dom, por exemplo, eu acho maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de procurar, depois você procura aí, estudos bíblicos do Rodrigo Silva, da Helena Raquel, que nós citamos aqui, a Aparecida Borges, acho que é Maria Aparecida Borges, a irmã Lídia, né? São todos, assim, congregações diferentes, irmãos. Mas, sabe, uma essência do Espírito Santo, um corpo de Cristo no mesmo, sabe? E eu assistindo uma vez uma entrevista do Rodrigo Silva, ele falando assim, olha, eu sou adventista, né? Ele falando, eu sou adventista, mas eu não vou me surpreender se chegar lá no céu, entendeu? Tem uma pessoa que não é adventista, vai estar lá no céu comigo. Pessoas de outras igrejas, talvez você que é cristão da Assembleia ou de outra congregação, católico, ou seja qual for, a pessoa, você vai se surpreender que você vai chegar lá e você vai ver pessoas de outras congregações. O céu, ele não é restrito a uma doutrina de uma igreja fechada.
né? A gente viu o comportamento da pastora Helena Raquel, por exemplo, que participou, né, ativamente de entrevistas, mesas redondas, sentou com outras pessoas de outras crenças para debater biblicamente o que a Bíblia diz a respeito de temas. E esse é o poder, irmãos, do amor e do Espírito Santo. Essa parte das recomendações da virtude que Paulo fala, ela é interessante porque ele está refletindo que Jesus Cristo vem e prega. Jesus Cristo, numa das pregações, ele vai falar bem assim: olha, eu não posso ficar com raiva da Nayara, porque a Nayara está fazendo algo naquele momento, porque a minha luta não é contra a alma da Nayara. A minha luta é contra espíritos, potestades, é contra o mal, o maligno que está no mundo e traz o mal para o mundo. Então, eu e você, nós temos que orar, nós temos que jejuar pela vida da Nayara para que a Nayara se liberte deste mal, para que a Nayara conheça a Cristo, porque ela tem uma alma e ela se convertendo, o Espírito Santo convencendo ela do pecado, ela vai transformar a mente dela e ela vai herdar o reino dos céus, né? Paulo é um dos maiores exemplos disso, irmãos. Imagina se Paulo não tivesse se convertido de verdade, ele seria hoje isso que nós estamos falando dos tempos atuais. Um cristão que não mudou em nada, entendeu? Que continuava perseguindo, matando, que continuava brigando por uma lei, por um evangelho que já não existia mais. Por uma lei que era do passado, por uma religiosidade que ele se agarrou, e por essa religiosidade ele, a todo custo, ele lutava contra as pessoas. Ele matava a alma das pessoas, ele matava as pessoas a fim de aterrorizar e acabar com aquilo que estava acontecendo. Então, eu e você, irmãos, a nossa parte humana, sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós somos almas malignas desse jeito. Nós somos capazes de nos agarrar à religiosidade a ponto de não sentar do lado de quem a gente acredita que não é digno, a ponto de não dar uma oportunidade porque a gente acredita que aquela pessoa não é digna, a ponto de proibir as pessoas de tomar uma ceia porque eu acho que ela não é digna, entendeu? Eu sou santo bastante, ele não é santo. Porque não é a ceia que santifica a nós. Nós nunca vamos ser suficientemente santos para merecer algo de Cristo. Mas a religiosidade faz eu ter pensamentos como este. E aí Paulo, ele entende que a luta não é contra as almas, não é contra a pessoa física ali. E aí ele vai falar, olha, o amor que você tem pela Nayara, pelo seu vizinho, pelo seu patrão, pelo seu filho, pela pessoa que você não gosta, ele tem que ser um amor sem hipocrisia, porque você tem que entender que você não vai lutar contra ela. Porque se eu e você estiver lutando contra uma pessoa específica, talvez nós pensaríamos igual Paulo, se eu acabar com a vida dela, então acabou minha luta. Então as pessoas que praticaram guerras no mundo todo, elas pensavam dessa maneira: se eu acabar com um povo, se eu acabar com um país, se eu acabar com as pessoas, eu vou ganhar algo. Mas aí vem Jesus e fala, olha, a sua luta não é contra a pessoa. Por isso esse amor ele tem que ser sem hipocrisia. A partir do momento que eu odeio o mal que habita no mundo, o mal maligno, os espíritos malignos, né, a maldade, o pecado, eu consigo amar a pessoa, porque eu entendo que a partir do momento que o Espírito Santo vem, a partir do momento que os dons vêm, a partir do momento que essa pessoa se converte, ela se torna como eu, o corpo de Cristo, independente da congregação que ela vai atuar. E aí ele vai dizer algo bem interessante, que ele vai falar bem assim, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Deixa eu ver aqui, versículo 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos e pratiquem a hospitalidade. O que eu destaco nessa parte aqui? Nós estamos falando de uma igreja, irmãos, que era uma igreja que estava sofrendo a perseguição, e muitas das vezes aquele irmão que estava congregando ali, que estava cantando um louvor, participando de um culto de alguma congregação, ele tinha perdido tudo, ele não tinha como pagar um hotel, uma hospedagem, alguma coisa, e as pessoas abriam a própria casa para receber essas pessoas. Então hoje, como nós falamos, às vezes as pessoas elas estão tão individualistas, você não consegue abrir a sua casa para você receber alguém.
Você não consegue abrir a sua casa para você orar por alguém. Você não consegue porque você coloca uma religiosidade de que você, eu tenho que ver se ela merece. Se ela merecer, entendeu? Aí eu faço. Se ela não for me dar nada em troca, entendeu? Aí eu não faço. E aí Paulo vai falar, olha, vocês vão ter que abençoar. Mesmo aquela pessoa que te persegue, mesmo aquela pessoa que fala mal de você, vocês não podem pagar o mal contra o mal. E só Deus faz isso. Só o Espírito Santo consegue te dar forças, te dar sabedoria. Só entendendo o que é o cristianismo que você consegue fazer isso. E aí eu vou continuar lendo com você versículo 16 em diante. Não, na verdade eu tinha parado no 17. Vou ler 19 em diante. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhes de comer, se tiver sede, dê-lhes de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não pode botar chumbinho, viu, irmão? Não pode botar, não pode. Eu acho linda essa parte, porque a gente fala assim, a vingança é do Senhor. E qual é a vingança, né? Deixa a ira, né? A ira de Deus. E que vingança é essa? Aí a gente pensa, não, eu vou me vingar, não, eu vou deixar a vingança para você, que você vai matar a pessoa. A vingança de Deus é você dar comida para ele. Olha que coisa linda, irmão. Essa é a vingança de Deus, entendeu? É você pegar lá o seu... Porque, irmão, ele põe um inimigo. Ter um amigo é muito fácil a gente fazer isso. Fazer isso com o irmão. Ele já tinha falado da hospitalidade do irmão. Só que agora ele vai terminar o manual da vida cristã falando como é que você faz com o inimigo. Aí ele vai falar assim, olha, deixa a vingança para o seu, não faz com as suas próprias mãos. Mas, ele fala assim, mas você vai fazer o seguinte, se o seu inimigo tiver fome, alimenta ele. Se ele tiver sede, dá de beber. Irmão, olha que vingança maravilhosa. Se você falar para mim que você consegue fazer isso, sem Deus te dar força, você merece aplausos. Porque bom é quando é um amigo, mas ele está falando se o seu inimigo, o inimigo aqui é pessoas com quem você tem atrito. Pessoas que você tem atrito. Se ele tiver fome, ele fala, não vai se vingar. Porque, olha, irmão, faz o coração não coça. É o inimigo te aborreceu, chegou, está passando por isso, está precisando de um favor. Aí a gente pensa, agora eu vou me vingar. Aí o Senhor fala, não, deixa a vingança comigo. E qual é a vingança de Deus? Prepara um ambiente para que ele vai precisar de você. Para quê? Para você vingar. E como é que é essa vingança? Você vai alimentar ele. Você vai ter alimento para alimentar ele. Você vai ter água para dar para ele. Se você falar para mim que você consegue fazer isso, se o Espírito Santo te dá força, irmão, então você tem que ser aplaudido e nos ensinar como é que faz isso. Por favor, nos ensine. Porque eu acho maravilhoso essa parte que Paulo está falando. Essa é a vingança do Senhor. Ele vai te dar alimento. Ele vai te dar água, ele vai te dar tudo proporcionar para que quando o seu inimigo precisar, você vai alimentar. Por quê? Porque esse é o tipo de atitude de só quem tem a mente transformada, só quem entendeu que é o evangelho de verdade. Irmão, essa igreja aqui, ela é uma igreja que ela está sendo perseguida. E muitos dos perseguidores aceitaram a Cristo. Por quê? Porque as pessoas que estavam sendo perseguidas, elas, eu não vou me recordar do nome do filme, às vezes eu lembro que eu assisti um filme, ele é um filme chinês, alguma coisa assim, de que um pessoal de um negócio da China foi num vilarejo, e era um vilarejo cristão clandestino, e eles ficaram uma semana lá torturando. E os soldados foram ganhos para Cristo, por quê? Porque os que estavam sendo torturados, eles ofereciam pão para eles, sabe? Dividia o alimento, sabe? E assim, não é o comportamento que você espera de quem está sendo torturado, entendeu? Você espera que a pessoa te xinga. Não. E aí, os soldados viam o comportamento deles, sabe? Dos novos, falaram, olha, bate em mim no lugar de bater nesse idoso, pode bater em mim que eu aguento, mas não bate nele que é idoso. O fato dessa comunidade se portar assim, fez com que aqueles soldados, irmão, ficassem tão constrangidos, e isso historicamente aconteceu na época do Império Romano. Tinha soldados romanos que quando eles descobriam que ali existiam cristãos, os cristãos, irmão, eles não resistiam à prisão, no sentido assim de entrarem em guerra, não. Quando eles eram pegos, eles iam em oração. Então, assim, esse não era o tipo de comportamento que eles esperavam. Na hora que eles eram levados ali para os leões, eles iam louvando. É claro que existia um medo, lógico que existia um medo humano,
Mas o comportamento deles não era de amaldiçoar. Você não vê Paulo, irmão, amaldiçoar Nero. Você não vê, sabe, nenhum dos apóstolos escrever aqui, dizer, olha, nós como igreja amaldiçoamos, entendeu? Todos os imperadores. Você não vê. Então, assim, esse tipo de comportamento não era o comportamento esperado, né, para quem está sendo perseguido. Então, assim, quando a igreja era pega, eles não revidavam, eles não, sabe, eles não jogavam oração, ó, nosso Deus vai te matar, entendeu? Vai te pegar, vai pegar você está tocando no ungido de Deus, entendeu? Então, eles eram surpreendidos por esse comportamento. Então, Paulo, ele está falando assim, olha, nós vamos surpreender os nossos inimigos, porque nós não vamos atuar como eles esperam que nós atuamos. Então, existem situações que as pessoas vão esperar barraco, as pessoas vão esperar que você exploda, que você responda. E aí, esse manual da vida cristã quer dizer, o que depender de você vai ter paz. Deus vai te dar alimento para você alimentar os irmãos, mas o inimigo também. Então, a mesa que Cristo faz, irmão, ela é uma mesa na presença dos seus inimigos. Estou aprendendo, irmão, é difícil você saber que o Senhor vai preparar uma mesa, entendeu? Na presença dos seus inimigos, é muito difícil. Você não sabe se você fica feliz pela mesa ou decepcionada pelos convidados, entendeu? Mas ele que está preparando, está tudo certo. Mas é lindo quando a gente prega, não é lindo quando a gente vive isso, mas tudo bem. E eu acho lindo porque eu fico imaginando Paulo, irmão, pregando isso para a igreja, sabe? Uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que tem que se... Irmão, a igreja de Roma, ela está no centro do império que mata cristãos. Então, você imagine como eles se encontravam, né? Era nos escondidos mesmo, porque eles estavam no centro do lugar que matavam cristãos. Historicamente, a igreja de Roma, ela ficava a metros do Coliseu. Você ouvia lá de onde estava o culto, eles ouviam, irmão, o barulho das feras comendo os cristãos lá. Você imagina, irmão, que culto com fundo musical maravilhoso é esse? Você está cultuando o Senhor, ouvindo as feras, entendeu? Comendo os cristãos. E eles louvavam ao Senhor. E aí Paulo vai falar, olha, esses inimigos aí, ó, se eles chegarem na porta de vocês, se vocês tiverem alimento, alimenta eles. Dá água para eles, abençoa eles, porque o Senhor vai acumular brasas de honra, o Senhor vai aquecer o cristianismo de vocês. A igreja cresceu com esse pensamento. A partir do momento que ela se torna um império, e ela que persegue, ela perde essas brasas, ela se torna uma igreja fria, ela se torna uma igreja gelada. Enquanto, irmão, nós estamos obedecendo o manual da vida cristã, nós somos uma igreja avivada. Você sabe o que é uma igreja avivada, irmão? Para mim não é uma igreja que pula, é uma igreja que roda, é uma igreja que pratica isso aqui, ó. Ele fala, vocês vão acumular brasas vivas se vocês fizerem isso. É difícil, né, irmão? Mas não é impossível, o Espírito Santo faz tornar possível para mim e para você. E aí eu termino essa live de hoje, o capítulo 12, com esse último versículo, né? É o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando eu entendo que Jesus Cristo, ele morreu por todos, o Evangelho, ele veio para todos, mas devido ao mal, devido os espíritos malignos, devido às circunstâncias e tudo que acontece, existem pessoas que aceitam, né, Jesus Cristo como seu Salvador, e tem pessoas que não. Mas Paulo, ele vai dar um show aqui de que só o Espírito Santo pode dar essa sabedoria de escrever tão bem, né, falando que através de Deus. Por isso é importante não ler um capítulo isolado, um versículo isolado. Você lê a carta de Romanos por completo, para você entender o raciocínio onde Paulo começou a escrever para essa igreja. E ele vai falar, por causa dele, por meio dele, para ele, são feitas todas as coisas. E se são feitas por meio dele, para ele, eu consigo vencer o mal. O que está naquela pessoa, o que está agindo na vida daquela família, o que está agindo naquela circunstância. Eu consigo vencer com o bem. Apesar de eu passar por tribulação, apesar de eu passar por problemas, apesar de eu passar por dificuldades, eu consigo me alegrar. Porque aí ele vai falar de uma alegria, irmãos, que é uma alegria vinda do Espírito Santo. Porque me falar que uma igreja de Roma que está ouvindo o irmão ser comido por um leão, entendeu? Está tendo que dar comida pro cara que acabou de te dar 20 chicotadas. Você tá alegre porque você quer estar alegre que veio de você, é impossível. Você me falar que você está amando
você tem um amor fraternal, você tem uma alegria genuína por essa pessoa, por essa circunstância que você está passando, é só o Espírito Santo que traz esse sentimento. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem a certeza de que isso aqui não me afasta do amor de Cristo. Em outro versículo ele vai falar, olha, o que poderá me afastar do amor de Cristo? A fome, a tristeza, a tribulação, a necessidade. O que é que pode te afastar de Cristo? Porque nessa nova vida que Paulo está explicando para mim e para você, nada afasta. Ele te dá muito pelo contrário. Você tem maneiras de viver uma vida com Cristo. E aí eu quero finalizar orando junto com você a respeito disso. A respeito de talvez você hoje conseguiu entender, eu e você conseguimos entender o quanto nós caminhamos cegos num evangelho que tem colocado pessoas para fora, tem colocado quem precisa, quem quer, quem realmente é necessitado da presença de Deus, porque ele veio falar, olha, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados. Jesus, ele não veio e falou bem assim, olha, eu vim para quem dá o dízimo maior, entendeu? Eu vim para a igreja mais bonita que tiver mais pedra preciosa nas paredes. Ele não vai falar, eu vim para uma congregação perfeita, santa e remida. Não, ele vai falar, olha, esses daí que não precisam de mim, que naquela época ele chamava de fariseus, de saduceus, de todas as outras coisas, eles que não precisam de mim, deixa eles lá, porque eu vim para quem precisa. Então que o Espírito Santo hoje possa tocar no meu coração e no seu, para lembrar que ele veio para quem precisa. E se eu e você precisamos, o amigo do lado também precisa, o seu vizinho também precisa, o irmão do seu trabalho também precisa, o que está em outra igreja também precisa, o que está dentro da sua igreja também precisa. E é uma frase que me marcou muito numa das pregações que nós fomos, que fala assim, olha, ele ama quem você não ama. Então, aquela pessoa que você não ama, Deus ama, porque talvez alguém não gosta de você, entendeu? E Deus consegue te amar também. Mesmo a pessoa não gostando de você, Deus te ama. Então, quem você também não gosta, ele também é capaz de amar. Então, que Deus ele possa transformar a nossa mente para a gente entender isso daqui, para a gente conseguir praticar isso daqui, para a gente conseguir entender que o corpo, aí eu ressalto o versículo 3 do capítulo 12, o corpo, eu tenho que me colocar no meu lugar com moderação, porque eu tenho que entender que se eu aceitei fazer parte disso, parte do corpo de Cristo, eu aceitei receber uma credencial para representar Jesus Cristo, eu tenho que entender o meu lugar, que é dado de graça, por misericórdia dele. Não foi porque eu mereci, não foi porque eu sou bom, não foi porque eu sou melhor, mas porque ele me deu um lugar por misericórdia. Mas para me ocupar este lugar, eu preciso de amor, eu preciso ter o Espírito Santo, eu preciso ser transformado. Talvez você aceitou ocupar esse cargo antes de entender tudo isso. Se possível, se afaste, entregue o cargo até você conseguir entender isso daqui. Se você conseguiu entender, que a partir de amanhã você pratique de maneira diferente. Se você se esqueceu, talvez você tenha tanto tempo que está fazendo a mesma coisa, que você esqueceu por que fazia. Por que você começou a fazer? Que o Espírito Santo possa lembrar, eu e você, do porquê fazer esse trabalho, porquê fazer parte do corpo de Cristo. Porque é uma responsabilidade. Aí eu falo com os obreiros da casa do Senhor. É uma responsabilidade você pregar Cristo. Você dar pão para o inimigo. Porque você entende que ali tem uma alma. E que a sua luta não é contra as almas. É contra os espíritos malignos, a potestade. É contra o maligno. É contra o mundo que é do maligno. Não é contra a alma das pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia e o teu cuidado. Jesus. Pai, eu peço perdão, Senhor. Eu me envergonho, Pai, desse evangelho, desse cristianismo que tem colocado, Pai, pessoas ímpias, pessoas contrárias ao que a tua palavra prega e diz, Pai, para representar o cristão no mundo de hoje. Pai, mas o Senhor disse que esse tempo chegaria
que haveria falsos profetas, que haveria, meu Deus e meu Pai, situações como essa. Mas o meu coração dói, Pai, de ver as almas sendo colocadas para fora, de ver as pessoas achando que a igreja, Pai, não cabe mais elas, não aceita mais, Senhor, quem precisa, não tem mais alimento, nem físico e nem espiritual, Pai, para acolher uma viúva, uma mãe, um pai, uma família que quer te conhecer, que precisa de ti, Pai. Uma igreja, meu Pai, que não sabe mais o que é dom, que não entende mais o que é dom, Pai. E substitui, Senhor, os seus dons pelo GPS, pela tecnologia, pelo conhecimento, pelo, meu Deus, as luzes bonitas, o bom som, Pai, muito bonito. Espírito Santo, a tua presença nunca, nunca poderá ser substituída por isso. Por isso, Pai, eu te peço por misericórdia, levanta uma geração, Pai, de homens e mulheres que podem, Pai, conhecer os teus dons, que querem, Pai, que têm sede de ti, para que possam, meu Deus, enxergar além dos olhos, meu Deus e meu Pai, físicos. Podem enxergar a alma da pessoa pedindo socorro. Pode ter misericórdia, pode alegrar-se na tribulação, pode ser humilde, Pai, e pode conseguir, Senhor, ser cheio da tua presença, para oferecer pão aos inimigos, para proclamar o teu nome, mesmo mediante, Pai, a tudo dá errado, aparentemente, Pai. Porque Paulo, ele vai dizer, Jesus vai dizer, os discípulos vão dizer, Pai, todos vão dizer, esse mundo, ele já é do maligno. Nós estamos tentando, Pai, por graça e por misericórdia, alcançar a vida eterna, na esperança de que um dia o Senhor vai voltar, vai nos levar, Pai, para uma nova vida. E aí sim nós vamos poder viver contigo alegremente, onde não há tristeza, não há dor, não há fome, não há perseguição. Pai, veja, Pai, isso, Senhor. Lembra, Pai, que o Senhor vai voltar. Lembra que os seus dons são necessários. Pai, se existe, Pai, obreiros da casa do Senhor, se existem pessoas que estão nos ouvindo hoje, leva esse estudo, Pai, só para ele, para essas pessoas que têm dom. Talvez enterraram, talvez, meu Deus e meu Pai, largaram, talvez se esqueceram, talvez foram corrompidos, Pai, pelo dinheiro, pela fama, pelo mundo. Mas que eles possam hoje, Pai, se lembrar, que eles possam voltar ao primeiro amor. Que eles possam, meu Deus e meu Pai, fazer como a igreja de Efésios, Pai, e se lembrar porque eles faziam. Eles possam, meu Deus e meu Pai, se envergonhar, e, meu Deus, pedir perdão e se consertar, para que ainda em tempo, Pai, a sua misericórdia alcance eles. Pai, eu te peço, ajuda, segura na nossa mão nesses últimos tempos, porque não é fácil, Pai, proclamar o teu nome, mediante a tudo que está acontecendo. E os teus escolhidos, Pai, possam ter os olhos abertos e atentos, para que eles não sejam enganados, Pai. É o que eu te peço hoje, pela graça, pela misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso. Que Deus possa te abençoar. Você que está aí nos assistindo, quero te convidar a conhecer o nosso canal no YouTube, né? E quero também trazer uma reflexão. Você que está aí nos ouvindo, né? Que eu sei que tem uma pessoa que está nos ouvindo, né, que você foi citado na oração da Bárbara, você tem dom, só que você deixou, você largou por algum motivo, você largou por decepção, seja por quem for. Essa live chegou a você, né, o Senhor fala para mim que você é um jovem, você é um homem, né, que essa live chegou a você e você sentiu que estava sendo falado com você quando ela falou, você que largou e tudo, não chegou em vão essa live a você, o Senhor está te dando essa oportunidade, né? Vai voltar a oportunidade do cargo que você tinha para você de novo, para você não largar mais, porque decepções você teve 2, vai ter um monte, você só teve 2, jovem, 2, né? Você vai ter um monte ainda, entendeu? Então assim, se apegue com o que o Senhor te deu. Então você é jovem, você sabe quem é, você sabe que Deus está falando com você, você sabe quem é, entendeu? Você fez essa oração e você sentiu que Deus falou com você. Então o cargo vai voltar, a responsabilidade vai voltar para suas mãos de novo, você vai pegar e você vai fazer, porque você falou para Deus que se arrependeu e Deus aceitou o seu arrependimento. Então o arrependimento, para ser válido, tem que ser voltado. Então volte, porque o Senhor já colocou você para fazer. Amém. Então é isso.
Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente. E que você possa ter tempo aí de mastigar essa palavra, de pensar, de refletir. E nós vamos baixar e colocar lá no YouTube. Se você quiser assistir tudo de novo, pode assistir lá. No YouTube você vai conseguir dar pausa, vai conseguir anotar. Se você realmente sabe o que é andar com Cristo, talvez você nunca andou com Cristo, talvez você nunca viu o caminho, o relacionamento com Cristo dessa maneira. Então que você comece a entender o que é andar com Cristo e que Deus possa te abençoar, amém? Até amanhã.